Queridos irmãos e irmãs, meditando então a palavra que ouvimos, o que o Senhor nos ensina? Então gostaria de iniciar a nossa reflexão desta tarde, início de noite, também abrindo o mês vocacional, mês de agosto, pela segunda leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Diz assim o apóstolo: renunciai à vossa existência passada, despojai-vos da humanidade velha, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti-vos da humanidade nova, criada à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Iniciamos a reflexão para ter claro: Deus exorta a comunidade dos Efésios por meio de Paulo, apresentando uma situação prévia, passada. E coloca qual é o objetivo de Deus e para onde Deus deseja conduzir aquela comunidade. É preciso renovar o espírito e a mentalidade. É preciso deixar algumas coisas para trás. Pois bem, o que é preciso deixar para trás? Então, tomemos a primeira leitura do livro do Êxodo. O povo passa fome e murmura contra Deus e contra Moisés. O Egito era bom, a escravidão era boa, a gente comia, a gente era escravo, mas comia. Agora aqui nesse deserto, nos prometeste uma liberdade que não chegou. E ainda a gente passa fome. Para onde você quer nos levar? Como é difícil o caminho rumo à liberdade. É o caminho mais difícil a ser feito na vida. É muito mais cômodo viver escravo. É muito mais cômodo ser escravo. Ver amarrado por todos os lados. Assim viveu o povo eleito. Escravizado sob o jugo do faraó, clamou a Deus. Quando Deus o arranca do jugo, da escravidão e o coloca num caminho rumo à terra da promessa, tem saudades do tempo da escravidão. E aqui a gente tem que parar um pouco. Porque esta mentalidade é a mentalidade dos idólatras. Os idólatras fazem um Deus à sua medida. O idólatra não serve o Senhor Deus. O idólatra, ele constrói um ídolo para si e o chama de Deus. E vive numa relação de comércio com esse ídolo criado por ele. No Egito havia muitas divindades.
E o povo de Israel conviveu com isso. E para cada necessidade se oferecia um sacrifício a um Deus diferente. Faltava água, sacrifício para o Deus X. Faltava comida, sacrifício para o Deus X. Tinha falta de fertilidade para as mulheres, sacrifício para o Deus X. Não vinha a chuva e não tinha os frutos da terra, sacrifício para o Deus X. Y, Z. Para cada necessidade, um Deus. Então, Deus é a extensão das necessidades do ser humano. Conforme eu necessito algo, aperto o botãozinho, pum, e Deus tem que me dar. Aperto o outro botãozinho e Deus tem que me dar. Isso é o ídolo. Esse não é o Senhor Deus do universo. Esse não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente tem uma tendência a viver assim. O Deus à nossa medida. É uma frustração no final, mas a gente se ilude com uma falsa religião. E Deus, que vê a necessidade do seu povo, viu a fome. Aliás, o tema da fome, quem veio à missa domingo passado, ano passado a igreja nos exortou, domingo passado, semana passada, a igreja nos exortava a assumir a nossa responsabilidade social e política para erradicar a fome no mundo. Nós cristãos temos uma responsabilidade social. E no nosso tempo, e mais num país como o nosso, tão rico de recursos em todos os sentidos, mas com as riquezas acumuladas na mão de poucas famílias, é mais gritante ainda. E hoje, de novo, vem o tema da fome. O povo tem fome. E o salmista diz: Deus lhes deu o pão do céu. Deus enxerga a necessidade do seu povo. Só que Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa manipular. Ele dá o pão. Mas Ele apresenta a sua intenção, o seu esquema. E qual é o esquema de Deus? Diariamente, você receberá o necessário. O detalhe não está aqui no texto de hoje, mas quem quiser continuar o texto na Bíblia em casa, pode continuar. Deus diz assim a Moisés: na sexta-feira, o povo vai poder recolher 2 medidas, para a sexta e para o Shabat, para o sábado, porque no sábado o maná não será dado, porque é o dia do repouso e do descanso também de Deus. Então, na sexta-feira, é permitido colher 2 porções. Os demais dias, apenas uma. Mas claro, como a lei de Gerson não foram os brasileiros que inventamos, sempre levar vantagem em tudo, é algo que vem desde que a humanidade é a humanidade, tinha os engraçadinhos que, já que está aqui em abundância, vou pegar 2 porções, 3 porções, levo para casa, acumulo, porque vai que Deus se arrepende, vai que Deus não é tão fiel assim, e amanhã não vem, e vai faltar, então eu vou acumular. E o texto diz que é assim que se faz. Só que o que aconteceu com aqueles que coletaram 2, 3 porções? No dia seguinte, o alimento estava todo podre, todo empodrecido de bicho.
E aquele que acumulou, perdeu até a porção que tinha direito por dia. Qualquer mera semelhança da nossa sociedade é coincidência. E o texto diz que Deus fez isso para provar o povo se eles estavam interessados apenas em comer ou se eles estavam interessados em fazer a sua vontade. Se estavam interessados apenas em saciar suas necessidades imediatas, ou se, de fato, queriam estabelecer com Deus uma relação livre. Então, com esse pensamento, vamos para o Evangelho. No Evangelho, a multidão segue Jesus. E onde você está? E o procuravam. E o encontraram. E Jesus, então, vocês estão me procurando, não é porque vocês viram sinais. Não é porque vocês viram que eu sou o Filho de Deus. Mas porque vocês comeram e ficaram saciados. Por isso que vocês vêm atrás de mim. Mas eu vos digo, esforçai-vos pelo alimento que não perece. Esforçai-vos pelo alimento que dá a vida eterna. Duas perguntas para a gente responder. Não é para responder agora. Vocês vão levar essa pergunta para casa e vão meditar durante a semana. Para a gente se preparar para o domingo que vem, que o tema continua. Do pão descido do céu. Primeira pergunta. Qual é a motivação que nos leva a buscar Deus? O que nos move a buscar Deus? Qual é a razão por que nós buscamos o Senhor? Porque Ele nos dá coisas? Porque Ele vai saciar nossas necessidades imediatas? E quando Ele não der? Porque aquilo vai ser prejudicial para nós e Deus na sua sabedoria não nos dá. A gente vai ficar revoltado contra Ele? Por que nós buscamos o Senhor? Segunda pergunta. Nós estamos dispostos a entrar numa relação de amor na liberdade com Deus? Onde nós também temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos e as consequências dos nossos atos? Ou a gente quer um Deus mágico, que tem uma varinha de condão, feito um fada madrinha, que Ele vai batendo na cabecinha de cada um, e tudo vai se transformando como mágica, como num filme de Walt Disney. Mas que nos isenta de toda a responsabilidade. Santa Teresa de Jesus, a grande doutora da igreja do século XVI, ela escreve no seu livro, escreveu muitas obras, né? Sempre aconselho todos que quiserem ler as obras de Santa Teresa, são riquíssimas. Mas no livro da vida ela diz lá, ela era monja, viveu 40 anos no mosteiro,
Mas era fofoqueira, linguaruda, era mundana, era preguiçosa, não trabalhava, ficava o dia inteiro no locutório do mosteiro falando mal da vida da cidade inteira. Isso não sou eu que digo, é ela que conta no livro dela. E ela descreve a vida dela. E ela era monja. Mas ela não servia a Deus. Ela servia a si mesma. Ela buscava não a Deus, ela buscava a si mesma, satisfazer os seus vícios, como ela mesma diz no livro. Até que ela trombou com Jesus Cristo para valer. E a vida dela virou do avesso. E aí ela passou por esse processo que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios. Deixar a vida passada, a humanidade velha, assumir uma nova humanidade, deixando para trás os vícios e abraçando a nova humanidade. E o processo na vida de Santa Teresa foi tão extraordinário em termos de santidade, porque ela era bem mundana e ela se tornou uma grande amiga de Cristo, que ela diz no final: Senhor, se não existisse céu, se não existisse vida eterna, eu te amaria e te serviria da mesma forma. Porque eu não te busco pelo que tu me dás, eu te busco pelo que tu és. E eu quero te amar e te servir a cada dia da minha vida. Então, Santa Teresa nos ajuda a responder essas perguntas. Nós queremos, de fato, viver esse processo que Paulo apresenta aos Efésios? Nós queremos sair de uma mentalidade idolátrica para sermos introduzidos numa mentalidade de amor e serviço ao verdadeiro Deus, ao único Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se deixa manipular, mas que é fonte de misericórdia e de amor infinito e que pode transformar a nossa vida e fazer de nós homens e mulheres novos. E vem a pergunta da multidão: mas o que nós temos que fazer? Perguntam a Jesus. E Jesus responde direto e curto: a obra de Deus é acolher aquele que o Pai enviou. E acolher aquele que o Pai enviou significa acolher a pessoa de Jesus, o seu evangelho, o seu modo de ser e de viver, que se revela na sua palavra, que nos alimenta e que se revela no seu corpo, o pão descido do céu, que nos alimenta, que nos nutre. E a sua palavra e o pão descido do céu nutrem uma nova mentalidade. A palavra de Cristo e o pão descido do céu nutrem uma humanidade nova dentro de nós e entre nós. Nós queremos ser alimentados por este pão. A multidão disse para Jesus: dá-nos sempre desse pão. Nós queremos nos alimentar sempre desse pão. E a pergunta é: nós que estamos aqui, que estamos acompanhando esta missa pela internet, nós queremos nos alimentar deste pão? Mas Jesus já nos disse: alimentar-se deste pão
colocará em marcha na nossa vida uma nova mentalidade, uma nova humanidade. É impossível se alimentar do pão do céu e ficar um velho homem, uma velha mulher. Não dá. É impossível. E em última instância, a pergunta real é outra. Nós queremos uma nova humanidade? Queremos a verdadeira liberdade que o Filho de Deus veio nos comunicar? Ou a gente prefere a escravidão do Egito, que é ruim, mas pelo menos a gente come, mas vive na mediocridade da escravidão? Queremos a humanidade nova. Que cada um possa então meditar na sua casa e responder essas duas perguntas. O que me move a buscar Jesus? O que me move a buscar Deus? E se, desculpem alongar um pouquinho, fazer um parênteses. E se a resposta sua for, eu busco por interesse, louvado seja Deus, você está sendo verdadeiro. Já ganhou um ponto. Não tem problema. Seja verdadeiro, diga, eu busco Deus por interesse. Só que o Senhor nos chama, a quem responder dessa forma, a sair dessa dinâmica, entrar numa dinâmica do seu amor e da sua misericórdia, na sua palavra e no seu corpo, no pão descido do céu. E se alguém responder, eu busco a Deus porque Deus é Deus, então já está na nova dinâmica. Mas o percurso continua longo. Então, agradeçamos a Deus, porque Ele nos dá o pão que vem do céu. E porque Ele nos dá a oportunidade de vivermos este processo progressivo, exigente, libertador, de viver uma nova humanidade segundo o Evangelho de Cristo, segundo a palavra de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a alegria de acolher esta oportunidade de vivermos como novos homens e novas mulheres, nos alimentando da sua palavra e do pão descido do céu, que gere uma nova mentalidade e uma nova forma de viver entre nós, e que nós colhamos os frutos de viver enraizados no Senhor, enraizados nele, não tanto por merecimento nosso, porque nós somos frágeis e imperfeitos, mas por causa da sua bondade, da sua misericórdia e da sua generosidade para conosco. Que o Senhor nos sustente nesta alegria de viver de forma nova. E a gente, quando vê a sociedade de hoje, na qual nós estamos inseridos, na qual nós vivemos, e a gente não vai fugir dela, é o que tem para hoje, é o que está aí. Nós assumimos a mentalidade egoísta, narcisista, da indiferença diante da dor do próximo, da injustiça? Ou nós desejamos de fato esta nova humanidade semeada no amor fraterno, na solidariedade, na promoção do perdão e da reconciliação, na busca da paz, combater a violência
que cresce no coração, nas famílias, na sociedade. Alimentemo-nos deste pão e colhamos os frutos que este pão nos traz. Amém.